Olá pessoal, vamos então terminar o nosso capítulo. Hoje nós vamos continuar falando de números e suas funções, para que nós usamos os números, porém nós vamos relembrar tudo aquilo que a gente já trabalhou nesse capítulo, certo? E no anterior também. Então vamos olhar lá, Nós vamos ver os números até 80, nós vamos trabalhar composição e decomposição de números, tá? Nós vamos contar de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10. Nós vamos ver o antecessor e o sucessor do número. Nós vamos observar diversas formas que nós temos de codificar, medir, ordenar, fazer tudo que a gente pode fazer com o número, quanto a gente utiliza os números na vida da gente. E se vocês tiverem, em casa, deem uma olhadinha. Se vocês participaram de alguma competição, mesmo que tenha sido uma medalha de participação, relembrem esse momento, e guardem essas medalhas com carinho, porque quando nós formos nos encontrar outra vez em sala de aula, na escola, a gente pode mostrar essas medalhas e conversar sobre o momento em que se ganhou, subiu no pódio ou não, mas a participação que a gente tem em alguns concursos, campeonatos, esportes, enfim. Então, pessoal, nós vamos agora prestar bastante atenção no nosso livro, ou o livro impresso, ou também o livro digital. Nós temos lá na página 72 do livro, nós temos essa tarefa que é justamente para a gente corrigir o que nós pedimos em casa. Se vocês estivessem na escola, nós estaríamos sentados juntos conversando sobre esses recortes. Vocês lembram que a professora pediu para vocês avaliarem, observarem recortes, recortarem de revistas, para vocês saberem em quantas situações a gente utiliza a ordenação. Então, por exemplo, a professora Fabiana, que não sou eu, é uma colega minha, pediu aos alunos que recortassem de revistas 4 situações em que os números são utilizados da mesma forma. Vamos ver, como é que a gente pode utilizar o número? Vamos lembrar como é que a gente viu na aula passada? Olhem aqui, codificar, nós usamos para medir e nós usamos para ordenar. Mas está faltando um, nós também usamos para contar. É a primeira coisa que a gente faz com o número, contar, certo? Então, vamos ver as figuras que o nosso amigo Luiz, se ele recortou certinho. Olha só as figuras que o Luiz recortou, vamos observar. O Luiz recortou uma figura de uma medalha de primeiro lugar, uma medalha de ouro. Ele recortou a figura de uma placa. Os carros no Brasil são emplacados desta forma atualmente, Então, vem aqui letras, vem número, daí vem uma letra e depois números outra vez. Ele recortou um ingresso de cinema e aqui do ladinho tem um código de barras. E ele também recortou um ônibus, e o ônibus tem um número de registro aqui no cantinho. Muito bem, a professora Fabiana, vamos relembrar, a professora Fabiana pediu que eles recortassem de revistas 4 situações, ele encontrou 4, em que os números são utilizados da mesma forma. Quando a gente pergunta da mesma forma, o que a gente está querendo dizer? Que a gente vai utilizar ou para medir, ou para contar, ou para codificar, ou para ordenar. Muito bem, nesse caso aqui, O que o Luiz fez? Ele trouxe uma medalha de primeiro lugar, então qual é a finalidade do número aqui? É ordenar. Aqui, ele tem uma outra finalidade, a placa do carro. A placa do carro não é para ordenar. A placa do carro, ela serve para codificar um carro. Lembra que eu falei que anota a placa, a gente sabe quem é o proprietário do carro, quem está dirigindo, ou não, mas quem é o dono responsável do carro. Aqui nós temos um ingresso de cinema. Nesse caso, o código de barras é usado para quê mesmo? Para codificar esse ingresso. E aqui nós temos um ônibus com um número. Esse número aqui,
ele serve para contar ou para codificar esse ônibus? Tá? Na minha opinião, eu quero que vocês pensem comigo. O Luiz não fez o que foi pedido, tá? Por que o Luiz não fez o que foi pedido? Porque aqui ele usou código, aqui ele usou código e aqui ele usou código. Mas aqui ele usou um código? Será que ele usou um código ou ele usou a ordem? Ele usou a função do número de ordenar. Então a pergunta seguinte diz assim: como os números estão sendo utilizados nas figuras? Aqui o número escrito pela ordem, aqui o número que demonstra um código, porque eu misturo números e letras, aqui eu tenho um número codificado que indica qual é a poltrona que ele vai sentar, e aqui eu tenho um número que vai me dizer o código desse ônibus, né? Então, a gente vai responder lá. Que imagem poderia ser colocada no lugar da figura que não está correta? Nós conversamos que todas essas três são código. Aqui é ordem. O que nós poderíamos colocar aqui, no lugar da medalha? Qual figura seria apropriada? Lembram que eu mostrei para vocês da continha que tem um código de barras? Poderia ser essa figura. Então, a gente vai responder à vontade. A resposta é pessoal. Você já participou de alguma competição? Já viu alguma competição em que houve premiação com entrega de medalhas? Era isso que a professora pediu para vocês na outra aula, que vocês lembrassem se vocês têm medalhas, se vocês têm alguma coisa que indique alguma competição, e aí vocês vão aproveitar esse espaço aqui para desenhar esse momento, certo? Para desenhar uma situação de entrega de medalhas de um campeonato. E vão guardar, se vocês tiverem medalhas, para quando a gente se encontrar, vocês vão guardar e trazer as medalhas para a gente ver, tá certo, pessoal? Para a gente, para os colegas também que não participaram. Hoje nós estamos fechando um momento bem importante do nosso material. Nós estamos na página 73 e diz aqui assim: agora você já sabe. Então você vai pegar essa página quietinho lá na sua casa, tá? E vai relembrar com a prof aqui agora, antes de pintar, antes de fazer. Aqui diz assim: ler e escrever números até 80. Eu preciso que vocês me ajudem a pensar se vocês sabem, se vocês têm dúvida ou se vocês não sabem, tá? Então lembrem, nós fomos do número 60 até o número 80. Nós fomos fazendo a composição desse número aqui. Lembra que nós contamos de 10 em 10 até que nós chegamos no número 80, na dezena 80. Depois, comparar números e saber qual é o maior e o menor. Vocês lembram da primeira coisa que nós vimos dos nossos amigos Douglas e Eros que estavam jogando no tablet ou no computador? Eles estavam num videogame que precisava passar de fase. Que o Douglas tinha 70 pontos e já tinha conseguido passar de fase, e o Eros tinha 65, ainda não tinha conseguido passar de fase. E o que aconteceu? Eles então iriam lutar para saber como é que iam fazer para passar de fase. Ou no caso, o Douglas passou de fase, mas o Eros tinha 65, ele tinha menos que o Douglas, e ele precisava passar, então ele tinha um número menor. Então, nós vamos observar que a gente ordena os números do menor para o maior ou do maior para o menor, mas eles recebem uma ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, eu escrevi uma ordem, eu fui daqui até lá. Voltei no começo e vou até lá. Muito bem. O 2, ele é maior que o 1 ou menor que o 1? O 2 é maior que o 1. O 3, ele é maior que o 2 ou ele é menor que o 2?
O 3 tem uma unidade a mais, então ele é maior que o 2. E assim nós vamos crescendo com a numeração até que vocês chegaram ao número 80. Lembra? Contamos de 10 em 10 e vocês chegaram até o 80. Então nós vamos ler com bastante atenção. Nós sabemos comparar e sabemos qual é o maior e o menor? Nós podemos preencher as sequências numéricas até 80? Lembrem que nós temos aqui, ó, do material de apoio que vocês recortaram, vocês têm uma tabela, tá? Que está escrito aqui o número em algarismo e do ladinho o número escrito por extenso. Aqui está bem na ordem do 1 até o 80, quando vocês viram a tabelinha. E o que acontece? Vocês conseguem preencher essa sequência? Aqui, vocês conseguem compor e decompor o número? Lembram que eu pedi para vocês observarem na contagem dos palitinhos que a gente amarrava de 10 em 10 e o que sobrasse não podia amarrar? Então, nós estamos contando dezena a dezena e conseguimos compor esse número. Nós conseguimos reconhecer quando o número é usado para contar, codificar, medir ou ordenar? Nós conseguimos identificar? Então agora é o momento de relembrarmos tudo isso, voltarmos às páginas lá, ó, todas elas, vamos voltar todas elas, até que a gente consiga relembrar tudo aquilo que a gente fez e pensar, lá vocês com vocês mesmos, será que vocês conseguiram aproveitar esse conteúdo? Será que vocês relembram e conseguem verificar aquilo que a gente pergunta na última página? Lembra lá? A avaliação? Tá aqui ela. Opa, tá aqui. Então, pinta em azul aquilo que vocês sabem, pinta com laranja aquilo que vocês têm dúvida, que vocês não sabem, mas não sabem tanto, e pinta com vermelhinho aquilo que você ainda vai precisar estudar um pouquinho mais. Tá certo? Fica o meu abraço para vocês e o desejo de que vocês consigam fazer uma excelente avaliação agora aí na sua casa sobre os nossos conteúdos até agora aprendidos, tá bem? Um beijo no seu coração e até a próxima!